Eu vou dar aqui algumas dicas de como você fazer um resumo de um assunto de física que você esteja estudando, né? E às vezes você está na dúvida se está montando certo, se está faltando coisa no seu resumo, se ele está bom, se ele não está. Então eu vou dar umas dicas aqui que valem para a maioria dos assuntos novos de física que vocês estudarem. Tá? Então você pode montar o próprio resumo. Tá? Não estou dizendo isso para não fazer, para eu não fazer para vocês. Tá? Algumas vezes eu vou fazer isso para vocês, mas tem muitas situações que dá para vocês fazerem e eu acho que é produtivo para vocês aprenderem a fazer isso. Tá? Então, quando estiver estudando fazendo um resumo de física, estudando um assunto novo, o que é importante colocar no resumo? Tá? Pegar exemplos aqui de assuntos do primeiro ano que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender. Então, eu vou estudar, digamos, movimento retilíneo uniforme. Vou assistir videoaula, vou ler o livro, pegar algum texto. Né? E eu vou montar um resumo para facilitar na hora de resolver exercícios, de revisar para a prova, de consultar alguma informação que eu precise. Então, o que tem que ter nesse resumo? A primeira coisa que tem que ter, né? Então, o que a gente vai colocar? Primeiro, o título. O título é o próprio nome do assunto que você está estudando. Então, por exemplo, movimento retilíneo uniforme. Para você saber de que se trata aquele resumo, para você poder folhear seu caderno, onde for que você coloque esse resumo, e você achar mais fácil a informação que você quer. A segunda coisa é colocar o que é essa coisa que o título fala, o que é um movimento retilíneo uniforme, tá? O que são as leis de Newton, o que é força-peso, tá? Ou seja lá o que for o título. Tá? Você está estudando aquilo. O que é aquilo que você está estudando? Isso sempre tem que ter no resumo. Outra coisa, o que é algum conceito novo. Então, no caso, pegar um exemplo aqui, um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quando você estudou o movimento retilíneo uniformemente variado, ali aparece aceleração. Então, além de explicar o que é movimento retilíneo uniformemente variado, explicar também o que é aceleração no seu resumo. Porque é a primeira vez que você está vendo aquele conceito, essa ideia do que é aceleração. Então coloca aquilo também, qualquer ideia nova que apareça, que você não tem estudado antes, você coloca também no seu resumo o que é aquilo. Outra coisa importante é para que serve. Né? Às vezes isso acaba passando batido. Né? Às vezes a gente estuda as coisas e acaba não descobrindo. Não que a gente não descubra para que serve, mas o foco acaba não sendo o para que serve. Então às vezes isso aqui não é essencial, tem todo o resumo, mas isso te ajuda a entender para que você está estudando aquilo. Em alguns casos, você está estudando para um assunto que ele tem uma aplicação bem prática. Né? Às vezes isso é bem teórico. Então, às vezes é importante colocar isso bem explícito para que serve, e às vezes não precisa, às vezes fica nas entrelinhas. Né? Então, às vezes aquilo serve mais para ajudar você a calcular alguma coisa que tem a ver com uma situação na prática, mas não tem relação tão direta com a situação prática. Por exemplo, isso aqui, conservação de energia. Né? Vai ajudar você a entender os movimentos como quase tudo que você estuda no primeiro ano. Então, às vezes está meio implícito, às vezes a própria fórmula que aparece no que você está estudando, né, no conteúdo que você está estudando, vai ser o para que serve. Então, por exemplo, segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, essa fórmula ela serve para você saber a relação entre força, massa e aceleração. Para você saber que existe essa relação, né, e como que ela funciona. Outra coisa, observações importantes. Né, qualquer informação nova, qualquer situação nova que aquilo explique para você, é bom colocar também no seu resumo para você lembrar, ou então algum detalhe que seja importante lembrar. Então, se pensar, por exemplo, nos movimentos que a gente estuda no começo do primeiro ano, você tem as formas do MRU, tem as formas do MRUV. Né? Então você tem que saber, por exemplo, que a fórmula do MRU você pode usar só com o MRU, a fórmula do MRUV você pode usar nos dois casos. Então, inclusive, muitas vezes a pessoa erra na prova justamente porque ela tenta resolver um exercício que o objeto tem a velocidade variando, então MRUV, mas ela acaba usando a fórmula do MRU, e aí não dá certo. Então, esse no texto que você deu tem um detalhe importante que
e você possa acabar esquecendo. Então você anota isso também. E as fórmulas. Né? Então, é bom você anotar as fórmulas do resumo para você ter elas em um lugar fácil de consultar quando for fazer exercício. Aí, fórmula, não se nem jogar fórmula, F igual a M vezes A, ou V igual a ΔS sobre ΔT. É bom você colocar também o que é aquela coisa que aparece nessa fórmula. Vou colocar aqui um exemplo. Né? Então, você tem um resumo de calor sensível, assunto do segundo ano. Né? Então aqui está o título, tá? O que é, aí que eu falo de calor específico, que é uma ideia nova que aparece quando você estuda esse assunto. Né? Aqui está a fórmula. Então o que eu estou falando da fórmula é o seguinte, você pega a fórmula, você pega a fórmula, não simplesmente coloca a fórmula ali, você coloca também o que é cada coisa que aparece. Né? Então o que é S, o que é S, o que é M, o que é C, o que é ΔT. Então explica ali junto o que são essas coisas. Né? E eu gosto também de colocar aqui uma unidade de medida junto. Que é a unidade de medida que você tem que lembrar que você usa para medir aquela coisa. Então essas coisas são importantes ter no resumo. E se você fizer um resumo de assunto que você esteja estudando, uma coisa que você pode fazer é você me mandar o seu resumo, né? Se você está na dúvida se está certo, se está bom, aí você me manda o seu resumo, eu dou uma olhada, se tiver alguma coisa que não esteja muito certa, eu te aviso. Se tiver alguma coisa faltando, uma coisa importante faltando, eu também aviso. Tá? É outro detalhe importante que eu acho importante, quando você estiver escrevendo essas coisas aqui, o título, o que é aquilo, o que é aquele conceito novo, né? Tudo que você for escrever em texto ali, frases, mais curtas que sejam, procurar escrever aquilo com as próprias palavras. Tá? Mesmo que você ache que pode acabar mudando um pouquinho o que você está escrevendo para o que você leu, tá? Porque se você está escrevendo com as próprias palavras, você está interpretando o texto, isso é importante. Tá? Física não é de decorar, física é de entender. Então não serve para muita coisa para você ter escrito certinho ali, definição igual do livro das leis de Newton, por exemplo, e você não entender o que aquilo significa. Tá? Então o importante é que você entenda, o que você aprendeu é aquilo que você entendeu. Né? Então sempre procurar usar as próprias palavras, que são um exercício de interpretação de texto. Né? Então, sobre montar resumos de física, para muitos assuntos, para a maioria dos assuntos, você pode seguir basicamente isso. Então, quando você tiver uma situação, um assunto que seja um pouco mais diferente, né, eu monto o resumo para vocês, ou faço um vídeo parecido com esse, e a gente vai aprendendo, tá? Não é porque a gente não está dentro da sala de aula que a gente não vai conseguir aprender. A gente vai dar os nossos jeitos, tá? E vamos conseguir aprender aqui. Então, até o próximo.